dia, meninos. A gente vai começar aqui nossa aula de geografia. Eu vim fazer uma aula diferente, né, do que aquela que aparece no Google Meet e tudo. Então eu resolvi gravar um vídeo. É um assunto bastante interessante, né, que é sobre as teorias demográficas, né? E eu vou colocar uma atividadezinha sobre esse assunto lá no Google Classroom também, viu? Então depois de ver esse vídeo, aí lá no Google Classroom tem uma atividadezinha que é para ser respondida, né? É um assunto que eu espero que vocês gostem, né? Tá aqui gravado o vídeo, vocês podem ver ela quantas vezes quiserem, né? É um assunto bastante importante. E vamos lá a nossa aula, né? Teorias demográficas, né? Aí temos aqui a primeira teoria malthusiana, né? Thomas Malthus, né? Ele era um sacerdote anglicano, né? E ele vai desenvolver uma teoria que era bastante interessante, né? Ele vai tentar explicar os motivos que causam a pobreza, né? Por que existia várias pessoas pobres, né? Então a gente já vê pela data aí, né, de Thomas Malthus, 1798, né, século XVIII. Então Malthus vai surgir naquele contexto que seria o que da Revolução Industrial, né? Então a teoria de Thomas Malthus tentava justificar a pobreza, né, da população, e ele tentava de certa forma justificar dizendo que os empresários, né, a burguesia não tinha culpa, né, daquilo que estava acontecendo. Então o que seria a teoria dele? O que ele dizia, né? Ele dizia o quê? Que a população cresce em ritmo de progressão geométrica, né? Geométrica, sendo dobrado a cada 25 anos, né? Então a população crescia muito rapidamente, né? E a cada 25 anos ela dobrava. E com relação à alimentação, né? Ele diz que a produção de alimentos cresce em ritmo de progressão aritmética, né? Então você tem um descompasso entre a produção de alimentos e consequentemente o crescimento da população, né? Então essa pobreza que a população estava passando não seria por culpa da classe burguesa, mas sim por quê? Porque a população crescia muito rapidamente, né? Então, como a quantidade de alimentos crescia num sentido inferior, então, consequentemente, isso causava pobreza, né? Então, segundo a teoria de Thomas Malthus, seria esse fator, né, que ia causar a pobreza. Então, no caso, a burguesia, né, os grandes empresários, né, da época não tinham culpa, né, da pobreza da população, mas sim era uma consequência do crescimento da população, né? E consequentemente da produção de alimentos, né? Então o que ele previa, né? Ele previa que no futuro próximo faltaria alimentos e o planeta, né, viveria um verdadeiro caos, né? Se continuasse assim, aí o caos tenderia só a crescer, porque a população estaria crescendo, as pessoas estão tendo filho. Então a pobreza seria o que? Seria sempre aumentaria, né? Então, consequentemente, você via num caos total, né? Então, qual seria a solução? A solução seria o controle de natalidade, né? Você pega aquelas pessoas que já são pobres e controlar a natalidade delas, né? Assim, controlar a natalidade, né? E como é que seria esse controle de natalidade? Através da abstinência, né? Sexual, e assim você contraria, né? Consequentemente, se você controlasse a quantidade de filhos, né? Consequentemente, você controlaria, né, a quantidade de pessoas e, consequentemente, a quantidade de alimentos, né? E não faltaria alimentos no futuro. Aí você tem o Karl Marx. Karl Marx, ele é o principal crítico de Thomas Malthus, né? Ele não concordava com essa teoria malthusiana que a população, a pobreza da população seria uma consequência necessariamente da prole, né, dos filhos, né? Ele criticava essa teoria. Para ele, isso aí seria mais uma questão social, né? Uma questão das relações sociais que precisamente causavam essa pobreza, né? Consequentemente, né? Então, para ele, isso seria uma consequência do próprio sistema capitalista que fazia com que as pessoas tivessem muitos pobres, né? Pessoas desempregadas. Consequentemente, assim, a burguesia conseguiria controlar melhor essas pessoas, né? Então tá aí a crítica de Marx, né? Criticou a teoria de Malthus.
Então ele criticava, né, o fato da origem da pobreza ser culpa do indivíduo e não das relações sociais, né? Então, para a teoria neomalthusiana, a pobreza é culpa provavelmente do próprio indivíduo, né? Que está tendo muito filho, né? O cara é pobre, aí o cara tem uma prole, vários filhos. Aí, no caso, aí você está contribuindo para aumentar a pobreza, né? Então, Karl Marx criticava isso daí, né? Que para ele seria consequência das relações sociais, simplesmente das relações do próprio sistema capitalista, não consequentemente do culpa da pessoa em si, né? Porque tem vários filhos. Então, para Marx, a pobreza não era resultante da desproporção entre o aumento da população e da produção dos meios de subsistência, né? Então, para ele, a pobreza não seria resultante dessa desproporção, né? Que a população está crescendo e, consequentemente, você teria menos alimento. Para ele, isso já seria uma consequência já da ordem do próprio sistema, não incide que você está tendo vários filhos, né? Então a pobreza resultaria da impossibilidade imposta pela classe capitalista de o trabalhador conseguir os meios de subsistência, né? Então a própria classe, né, para a segunda teoria de Marx, que é a segunda teoria de Karl Marx, né, seria propriamente a questão do próprio sistema, né, que impossibilitaria do trabalhador conseguir, né, os seus meios de subsistência, né, adequados, né? Porque para ele isso seria uma forma do próprio sistema fazer um controle da classe trabalhadora, né? Porque você tinha várias pessoas desempregadas, então, consequentemente, né, você tinha uma pessoa que ia trabalhando, assim, você poderia pagar menos salários para ela, né? Porque você podia chegar para ela e dizer assim, ó, tem muitas pessoas que pode substituir, né? Se tu ficar brincando, te bota para fora e bota o outro, não tá a fila que tem, ó, querendo entrar também, né? E assim é uma forma de você controlar propriamente a classe trabalhadora, né? Na visão de Marx, né? Então, para Marx, a subordinação e os baixos salários da classe trabalhadora a impediriam de adquirir os bens necessários à sua sobrevivência, né? Então, para Marx era isso, né? Então, os baixos salários, né, dos trabalhadores, né, os baixos salários da classe, né? Isso propriamente, né, impediria que o trabalhador conseguisse os meios adequados para a sobrevivência. Então, Marx afirmava que o sistema capitalista exigia que uma parte da população permanecesse desempregada, para desse modo manter os salários baixos, uma vez que o número de trabalhadores seria superior ao número de vagas disponíveis, tá vendo? Então, isso que ele afirmava, né? Que exigia, né, o próprio sistema exigia que uma parte dos trabalhadores ficasse desempregada mesmo, né? Porque você ficasse desempregado, assim você poderia negociar com o cara lá os baixos salários, né? É melhor você estar ganhando baixo salário que não estar ganhando nada, na verdade. Então, se você não estivesse ganhando um baixo salário e tivesse ficado desempregado, você poderia tirar aquela pessoa que estivesse exigindo um salário melhor e colocar outra no lugar dela. Ele se referiu a esse estoque, né, de mão de obra com exército industrial de reserva, né, que ele falava, né, que era o exército industrial de reserva, que esse cara que estava na reserva, se o cara não atendesse às exigências que o sistema, né, que o trabalhador tivesse exigindo, então necessariamente você poderia só colocar outro no lugar dele. Aí você tem aqui os erros, né, da teoria teoria malthusiana, né, que é a teoria de Thomas Malthus, né? E a teoria dele, né, que seria que a urbanização reduz a quantidade de filhos, né, automaticamente. É uma coisa que é interessante realmente, né? Geralmente com a urbanização, o que é que acontece consequentemente, né? Automaticamente você já reduz a questão dos filhos, né? Geralmente antigamente, fosse 50 anos atrás, né, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né, a maioria da população vivia no campo, então geralmente as pessoas tinham uma prole muito grande, né? Por quê? Porque você ter muitos filhos era algo que era necessário, né, para ajudar no trabalho do campo, tudo enquanto. Mas isso não acontece com relação à urbanização. Na urbanização, geralmente existe um contrário, né? Geralmente você reduz a quantidade de filhos. Por que isso acontece? Isso acontece
por consequência lógica, né? Você reduz a quantidade de filhos, provavelmente porque você vê na cidade se torna mais caro, né? A questão, você tem a educação, você tem o transporte, né? Inicialmente você não precisa daquela quantidade de filhos, né? Que existe que geralmente no campo, antigamente existia muito, né? Você geralmente tinha muitos filhos, assim, geralmente os filhos que você tinha, consequentemente, iriam te ajudar no campo. Na cidade isso já não acontece praticamente, né? E praticamente na cidade, na urbanização, você tem um homem, né, e a mulher, os dois trabalham, né? No campo, geralmente, o homem vai para cuidar do campo, né, da colheita, e a mulher, geralmente, não, ela vai cuidar dos filhos, né? Então, é uma relação diferente, realmente, com a urbanização, já se mostrou em todo lugar que, consequentemente, a população, tem até um erro aqui em população, gente, mas só um errinho que faltou, se reduz a quantidade de filhos automaticamente, né? Pela questão do trabalho, geralmente os dois trabalham, o homem e a mulher. Geralmente outra justificativa que é a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Consequência da urbanização, a mulher entra no trabalho. Consequentemente, a mulher está muito mais interessada na sua questão profissional do que ter filhos. Então, o que acontece? A mulher, geralmente, ela acaba adiando essa questão de ter filhos mais para frente, né? Pensando mais na questão profissional, né? Isso é uma consequência que é lógica, isso vem acontecendo no mundo todo, né? Conforme, quanto mais vão se urbanizando, consequentemente, vai se demonstrando que as pessoas vão tendo menos filhos, né? Menos filhos. Se vocês verem antigamente, se você for ver as famílias antigamente, principalmente as famílias do campo, né? Geralmente o casal que tinha até 7 filhos, 5 filhos, 4 filhos, né? Hoje é difícil você encontrar um casal que tem essa quantidade de filhos, somente que mora na cidade. Geralmente tem 2 filhos lá, rachando 3, né? Às vezes só um, né? Isso é uma consequência já da urbanização. Então você tem a entrada da mulher no mercado, né? Trabalho, casamento com idade mais avançada, né? É uma coisa que é consequência também, né? O casamento acaba se tornando cada dia mais pessoas com idade mais avançada. Antigamente as pessoas casavam mais jovens, né? E consequentemente, então, o que acontece? Como elas casavam mais jovens, consequentemente, elas tinham tinham mais filhos, né? Porque elas eram jovens, casavam, né? Geralmente as pessoas hoje em dia casam, pensam muito mais nas questões profissionais, na questão profissional, quer dizer, na questão profissional. Então, aí o que acontece? Elas acabam sempre adiando o casamento para frente, né? Isso faz com que elas tenham filhos cada vez mais tarde, né? Cada vez mais tarde, às vezes só tem um filho. Hoje é muito comum você encontrar casais que só tem 1 ou 2 filhos. Então, aqui nós temos evolução e disseminação de métodos conceptivos, né? Aí vem também a questão dos métodos conceptivos, né? Que são aqueles métodos que evitam da mulher engravidar, né? Hoje em dia as mulheres usam, né? Isso também faz com que a cada dia elas ficam adiando. Já vi casos de mulheres que não têm filho, né? Desejam ter filhos e hoje não pode ter mais filhos, né? Porque usaram tanto esses métodos contraceptivos, né? Que hoje causaram até problemas para elas mesmas, né? Que elas não queriam ter filhos, começaram a tomar isso daí, e depois que desejaram ter filhos, já não puderam ter mais filhos, porque deu problema, né, com relação aos remédios, né? Isso acho que todo mundo já viu, conhece algum exemplo, né, de mulheres que já passaram por isso, né? Então, passei demais, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltando aqui, que eu passei demais aqui. Eu queria só coisa aqui. Então, a gente vê aqui várias teorias que nós temos, né? Então, a teoria de Thomas Malthus, ela acaba sendo criticada por causa disso daí, né? Então, nós temos aqui a evolução da agricultura, né? É uma coisa que Malthus também não tinha observado, né? A agricultura, ela evoluiu, né? Você tem a mecanização da agricultura, né?
a mecanização da agricultura, e isso faz com que, é claro que a produção ela se torne muito mais versátil, acaba produzindo com muito mais rapidez, com muito mais rapidez, né, com uma quantidade muito superior. A produção que hoje produzimos hoje na agricultura é muito superior que antigamente também. Isso é algo que Thomas Malthus também não previa, né?